E, portanto, quando nós encontramos no ordenamento jurídico princípios ou referências à justiça social, à dignidade da pessoa humana, à função social da propriedade, a busca do interesse público significa fazer com que prevaleçam esses valores maiores. Mas por que juridicizarmos? E nos termos em que juridicizarmos? E não nos termos em que, única e exclusivamente, pensados como uma manifestação de uma postura ideológica qualquer, por mais importante, por mais relevante que seja. Nós já tivemos, inclusive, nos painéis, no dia de ontem, por exemplo, a professora Cristiana Fontini, chamando a atenção para o fato de que já está já muito superada aquela questão de se entender de forma equivocada que a supremacia do interesse público significa fazer desrespeitar ou sucumbir direitos dos particulares. Mesmo porque é preciso não confundir interesse público e interesse privado com o direito da coletividade e com o direito dos particulares. Como fazer prevalecer o mero interesse público com relação a direitos dos particulares, se não nos termos estabelecidos na Constituição? Ignorar o conceito de interesse público, afinal de contas, o Instituto da Desapropriação, o que é? Se não uma possibilidade de fazer prevalecer interesses públicos e até direitos da coletividade, sacrificando o interesse individual, mas nos termos em que permitido, nos termos em que assinalado na Constituição da República. O problema, assim, dos interesses públicos, da supremacia do interesse público sobre o privado, da indisponibilidade do interesse público, a questão da estrutura escalonada do ordenamento jurídico, são noções, são categorias fundamentais sobre as quais nós devemos nos debruçar, aprofundando o estudo, para efeito de um melhor entendimento, de uma melhor análise, de uma melhor construção sistemática do denominado direito ambiental, que tem toda a dignidade que há de ter um plexo normativo que diz respeito a bens jurídicos os mais caros, não apenas para esta ou aquela localidade, esta ou aquela região, mas para toda a espécie humana globalmente considerada. Pois bem, competência normativa nesta matéria. Uma primeira questão que poderia ser colocada seria a seguinte: quando se fala em competência normativa em matéria ambiental, nós estamos falando em faculdade, em poder, ou nós estamos falando de um dever jurídico? Apenas uma indicação. Basta que perpassemos os olhos por disposições como o artigo 225, caput da Constituição da República, e que nós vamos verificar que, à luz do sistema, se a Constituição impõe a todos, poder público e cidadãos e sociedade civil, a proteção ao meio ambiente, a defesa do meio ambiente, para preservá-lo, para presente, para as futuras gerações, o Estado poderia omitir-se no que diz respeito a uma produção normativa, se aponta, do ponto de vista científico, digamos, como uma produção normativa necessária e que seja suficiente para resguardar este bem jurídico, ponderado, como foi dito pela professora, em relação a outros vetores do ordenamento jurídico, daí o binômio desenvolvimento sustentável, sustentabilidade do desenvolvimento. É preciso, portanto, olhar também para a questão da competência normativa como um dever jurídico do Estado e como um direito do cidadão e da sociedade de exigir que o Estado promova uma regulação, o nome é da moda, não é? No que diz respeito também ou especialmente a essas matérias. No que diz respeito ainda à competência normativa, fala-se em regulação. É preciso que estejamos atentos, quando se fala em competência normativa, quando se fala em regulação, nós temos que pensar em normas de estatura constitucional, nós temos que pensar em normas legais e em normas infralegais, como são, por exemplo, as famosas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de conselhos estaduais de meio ambiente. Nós estamos falando de resoluções, de portarias, avisos e instruções. É preciso estarmos atentos para isso, em razão mesmo da estrutura escalonada do ordenamento jurídico. Tive uma passagem durante 6 anos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, época em que presidia a Comissão do Meio Ambiente. A professora Daniela Libori era secretária-geral da Comissão do Meio Ambiente. Pois bem, o professor Clóvis Bezos era vice-presidente. Pois bem, nas reuniões do CONAMA, do CONSEMA, ficávamos, desde logo, nas primeiras reuniões, impressionados com a facilidade com que aqueles, mesmo não versados em direito, mas tendo assento no órgão há mais tempo, manuseavam e ditavam, decore salteado, por do inteiro teor, as resoluções baixadas pelo Conselho. E, na realidade, procuravam aplicá-las, mas sem o menor juízo crítico quanto à eventual adequação dessas resoluções às leis que lhes são hierarquicamente superiores e à própria Constituição, que, na realidade, preside toda e qualquer produção normativa. E aí é um outro ponto a ser levado em consideração. E é evidente que eu não vou descer a detalhes, procurando informá-los a respeito do que todos os senhores já sabem. No que diz respeito à competência normativa, se nós formos falar em legislação, em lei no sentido estrito do termo, que consubstancia uma inovação primária da ordem jurídica, de nível imediatamente infraconstitucional, nós teríamos que tão somente lembrar aquilo que está assinalado na Constituição, no artigo 24, quando trata de competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal nesta matéria, o artigo 24, passando os olhos pelos incisos 6, 7, 8, 12, mas com atenção voltada para os parágrafos 1º a 4º, que falam na questão da legislação suplementar, fala na competência em termos da União para a edição de normas gerais. Devemos também ter atenção voltada para que, embora não se fale em competência concorrente no artigo 24, aí, fazendo referência expressa a municípios, que os municípios têm competência legislativa em matéria de direito ambiental, o que se depreende do próprio artigo 30 da Constituição, especialmente dos incisos 1, 2, 8 e 9. Também, batendo os olhos, até mesmo no artigo 23, e embora reportado direta e imediatamente para o exercício de competências materiais ou administrativas, porque quando a Constituição assinala ao município o dever de velar pelo meio ambiente, coibindo práticas que a ele sejam detrimentosas, é evidente que está reconhecendo também que nos assuntos de interesse predominantemente local há de prevalecer, inclusive, na medida em que for mais draconiana a legislação municipal, observadas as demais competências normativas à luz do sistema estabelecido pela Constituição da República. É preciso atenção que, quando se fala em competência normativa, não se tem a pertença apenas da lei, mas das competências normativas dos denominados órgãos integrantes do CISNAMA. Já fiz referência, o CONAMA, o CONSEMA, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, mas parece que os que se preocupam com a causa ambiental e até mesmo com o direito ambiental, às vezes se esquecem, e com alguma frequência, que a competência normativa desses órgãos de deliberação coletiva integrantes do CISNAMA não é uma competência para a produção de normas de nível imediatamente infraconstitucional, em razão mesmo do princípio da legalidade. E hoje já procurando receber um tratamento que na realidade é uma mesquinha, em nome de uma suposta eficiência ou de rapidez da produção de normas que se entende adequadas à proteção do meio ambiente, quando se fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, como estabelecido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República, já ouvi quem dissesse: a Constituição não diz ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei, mas em virtude de lei. Querendo sugerir com isso o quê? Que a lei poderia outorgar competências a órgãos que não têm competência legislativa,
para criar obrigações ou proibições aos administrados, especialmente no que concerne à proteção ao meio ambiente. É preciso repensar esta matéria, repensando o próprio princípio da legalidade ou da estrita legalidade, contra o qual tantas vezes, hoje em dia, investido. É preciso lembrar, o professor Cleverson fará aí um tratamento mais adequado, né, da dicção própria do artigo 225 da Constituição da República. É preciso bater nos olhos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, mas é preciso verificarmos também o seguinte: esta produção normativa desenfreada, contam-se a centenas, talvez já a milhares, mais do que isto, as deliberações, as resoluções de órgãos integrantes do CISNAMA. Nós assistimos a esta produção normativa desenfreada em razão da morosidade dos trabalhos do Legislativo. Fala-se muito da morosidade da Justiça, mas tem-se falado em rigor pouco da morosidade dos trabalhos do Legislativo, que tem levado em rigor a uma carência normativa e, consequentemente, a uma inflação normativa por outros órgãos. É preciso uma atenção quanto ao abuso da atuação regulatória de órgãos integrantes do CISNAMA, que muitas vezes desbordam dos limites de sua competência, estabelecendo, às vezes, limitações ex novo à liberdade e à propriedade. Quando isto só a lei pode fazer, porque cabe à lei mesma conformar o direito de propriedade e o direito de liberdade, que não se confunde com liberdade, com propriedade, consoante as lições mais tradicionais de direito público que nós temos. A competência para dar um perfil, para condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-as ao interesse coletivo, é da lei, não é de atos subalternos à lei, a pretexto de regulamentar ou de estabelecer instruções, avisos, instruções, outras, seja qual for o nome que se lhes empreste. É preciso também atentar para o fato de que, às vezes, encontramos resoluções que até se arvoram em discriminadoras de competências entre os diversos órgãos da Federação. Como, se não me falha a memória, o artigo 7º da Resolução 235 ou 237 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que chega a dizer que a licença ambiental há de ser expedida em um único nível de competência. Resolução 237 do CONAMA. É preciso, enfim, e já vai longe demais essa exposição, atentarmos para o fato de que, com as exigências de uma democracia não apenas representativa, mas especialmente participativa, há exigências hoje, inclusive constantes de projeto, e isto é muito bom sinal, em tramitação do Congresso Nacional, de motivação e participação popular na produção normativa voltada à proteção do meio ambiente. E encerro esta rápida exposição, mais para levantar questões do que para resolvê-las, em razão da exiguidade do tempo, que deve haver uma preocupação fundamental também com relação à sustentabilidade jurídico-constitucional das normas de proteção ao meio ambiente. Porque quando se regula de forma desabrida, sem atentar para a estrutura escalonada do ordenamento jurídico, a proteção ao meio ambiente apresenta-se como uma quimera, como uma ilusão, podendo mais adiante, ao ser proclamada a invalidade de uma disposição, causando prejuízos não apenas ao meio ambiente, aos empreendedores que eventualmente tenham efetuado os investimentos ou deixarem de efetuar investimentos, procurando seguir determinadas normas que em rigor não têm sustentabilidade constitucional. E afinal, a questão do próprio controle da constitucionalidade das normas produzidas pelos órgãos de deliberação coletiva que não sejam órgãos que detenham competência legislativa.
a uma orientação, encerro, senhor presidente, do Supremo Tribunal Federal, acertada em tese, no sentido de que só cabe ação direta de declaração de inconstitucionalidade em face de norma que afronte diretamente a Constituição, que não a afete de forma indireta ou reflexa. Mas daí não se pode concluir, como já tenho visto conclusões e decisões, de que quando se aponta uma inconstitucionalidade de uma resolução, não seria cabível a ação direta de inconstitucionalidade, porque a resolução, como é hierarquicamente inferior à lei, só estaria afetando a Constituição de forma reflexa. Entendimento da Tamássima Vênia equivocado, porque se a resolução está em descompasso com a lei, é evidente que a incompatibilidade com a Constituição é reflexa. Mas se quando a língua de lei, uma resolução cria obrigação ou proibição aos administrados, viola diretamente o princípio da legalidade esculpido na Constituição, a ensejar a ação direta de inconstitucionalidade.